Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, tese apresentada em 2019 por Luciana Isildo Romanoli na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Teatro, linha de pesquisa Texto e Cena, como um dos pré-requisitos para o seu doutoramento. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar a leitura desde o início, com o link aqui logo abaixo da descrição, e na descrição também o link para o texto em PDF. Se quiser pular essa parte direto para o início da leitura, é só dar uma olhadinha aqui na timeline e tem a marcação para o início da leitura. Vamos ler aqui uma mini bio da autora. Como dito então, Luciana Romanoli é doutora em artes cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2019, mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013, especialista em literatura dramática e teoria pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009, graduada em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, em 2005, curadora e crítica de teatro, fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural e na educação, como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de artes cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2021, e docente substituta no curso de produção cênica do CEPT da Universidade Federal do Paraná, 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Luciana Romanoli também é psicanalista lacaniana. Vamos à leitura então. Hoje o texto, eu vou incorporar à leitura os 4 títulos seguintes a este título, porque são leituras mais curtas, vai dar cerca de 12 páginas envolvendo 4 ou 5 títulos. Então, sem mais, fique à vontade para curtir o canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, compartilhar aí com a sua galera, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, ficar ligado nas atualizações que chegam. Então, sem mais, vamos à leitura. Estiquem as pernas, fechem os olhos, peguem seu café, chá, água, o que quiserem e vamos a ela. Três, um, dois, espaço. A abordagem afetiva estabelece que a circulação dos afetos molda também os espaços, como no caso da sensação de inadequação que centros culturais e teatros elitizados podem produzir em corpos subalternizados. Certamente a sensação de estar no Teatro Municipal de São Paulo não é a mesma para um frequentador constante da elite paulistana branca e para um jovem negro que adentra o espaço pela primeira vez e que se veja como um dos poucos corpos não brancos presente. Uma performance como Em Legítima Defesa, de Eugênio Lima, explicita justamente essa divergência. Ao mesmo tempo, as distâncias entre os corpos no espaço interferem na circulação de afetos como o medo, podendo atenuar ou acentuar a sensação de iminência de uma invasão corporal. Nesse sentido, a proxêmica dá pistas aos movimentos gerados pelas dramaturgias conviviais de passagem de uma instância pública ou social a pessoal ou íntima, à medida que se intensifica o convívio entre os corpos. Vemos isso ocorrer em A Festa. A forma relacional estabelece fluxos de aproximação e afastamento entre os corpos, que vão da distância pessoal na entrada, ao sermos recebidos pelas performers anfitriãs, ou quando nos sentamos nas estações para o cálculo do tempo de vida, ao alcance do toque delas, até a distância social, mantendo alguns passos de separação quando performam cenas no centro do espaço. Em O Espelho, a distância se mantém pessoal, sempre sujeita ao toque, a alguma intimidade ao ouvido, embora mais como promessa do que como concretização tátil. E em Arqueologias do Presente, faz-se o trânsito entre a distância social das cenas e a pessoal dos jogos. Se pensarmos graficamente, então temos em A Festa 2 círculos concêntricos, o externo com o público, o interno com as performers, que se encontram pelo avanço do segundo em direção ao primeiro.
Em O Espelho, majoritariamente, um único círculo misto. E em arqueologias, performers e espectadores como pontos espalhados sobre uma superfície plana, cumprindo fluxos de reunião e dispersão. Essa síntese de um mesmo grupo já dá uma amostra dos muitos desenhos espaciais possíveis a dramaturgias conviviais. Pensar essa espacialidade como ativadora de relações específicas que intensificarão distintas zonas de convivialidade é uma das tarefas centrais da concepção de dramaturgias conviviais. Afinal, o espaço, segundo Dewey, também é ordenador da experiência. No caso das dramaturgias conviviais, o espaço será acentuadamente relacional, forjado para propiciar proximidade, escuta, contato, de modo que a disposição entre performers e espectadores deve ser, se não misturada, necessariamente atravessável em algum grau. É o que ocorre em Projeto Brasil, com a situação básica de convívio teatral evidenciada por meio da conversação e da circulação dos atores por entre os espectadores. A forma tradicional de separação palco-plateia faz-se fronteira delimitada, mas atravessável, ainda que em sentido único. Graficamente, temos dois conjuntos frente a frente, em um mesmo plano, sendo que o dos performers avança e interpenetra o outro, dos espectadores, passando da distância social à distância íntima, sob o risco da vulnerabilidade física. Em Os Pálidos, na primeira parte, a disposição cênica também assume a forma de um círculo externo de espectadores, dentro do qual se move um conjunto de atores que atravessam as supostas fronteiras dessa plateia, aproximando-se de espectadores, cochichando-lhes algo aos ouvidos, servindo chá. Na segunda parte faz-se o espalhamento e a mistura desses corpos todos. Enquanto oscilam entre estados de desconfiança, estranhamento e a criação de vínculos carinhosos, passam da distância social à pessoal e, enfim, à íntima, sob a vulnerabilidade ao toque da pele e do beijo. É quando se rompe a bolha protetora. Novamente, as distâncias oscilam entre pessoal e íntima, também sob o risco da vulnerabilidade física em, de repente, fica tudo preto de gente e batucada. Trabalhos em que a disposição dos corpos é embaralhada e em constante deslocamento. Neste último, batucada, fica ressaltado também como espectadores situados em pontos espaciais distantes e com diferentes disposições corpóreas incontornavelmente terão experiências distintas. Infiltrar-se no meio da batucada e ser transpassado pelo arrastão em nada se compara a assistir a essas ações das bordas do espaço cênico. Em dramaturgias conviviais, então, o espaço é dinâmico e montado por fluxos que atraem a atenção, atravessado pelos corpos em movimentos de inclusão, agrupamento e separação, aproximação e distanciamento, embora esses trânsitos não signifiquem uma fusão total dos lugares dos performers e dos espectadores. Mesmo nos trabalhos de Marcelo Evelyn, em que os corpos se misturam, sempre é perceptível quem é quem, para o que também servem maquiagem, máscaras, figurinos, de modo que, em última instância, os performers carregam em seus próprios corpos alguma dimensão de fronteira em negociação, pois são eles os corpos condutores. O mesmo se aplica aos corpos dos espectadores, cujos contornos são postos em negociação. Em outras palavras, sempre há fronteiras espaciais entre público e performers, ainda que estas se localizem na superfície chamada pele, conforme indica Sara Ahmed. Mesmo o toque não é fusão. Próximo título, 3113, Tempo. Assim como o espaço compartilhado pelos corpos em copresença, o foco no tempo presente é requisito inexorável das dramaturgias conviviais. A temporalidade vivida está no centro das atenções, pois estabelece tanto a condição efêmera do encontro teatral, quanto a condição mortal do que é vivo. Eis a matéria básica da vida que se compartilha em convívio: passar um tempo juntos. Não é à toa que o projeto Máquina do Tempo, do O Povo em Pé, foque nessa instância de experiência humana, talvez a mais comum de todas.
O tempo também é fulcral para que a experiência estética se efetive. Mais do que um fluxo infindável ou instantes pontuais, conforme observa Dewey, o tempo organiza as mudanças de influxo e refluxo rítmicos de impulsos expectantes, movimentos de avanço e recuo e de resistência e suspense, com realização e consumação. Ele arranja as expectativas, concentra ou dissipa as tensões, instaura urgências, determina ritmos e permite que os entendimentos maturem de maneira que o trabalho de composição temporal ganha relevo nas dramaturgias conviviais. Vemos isso na intensificação da sensação de estar vivo, provocada pelo direcionamento da atenção ao presente e pelo manejo rítmico, uma função do tempo, da ação de passar os pratos em a festa, marcando a sucessão de ágoras que constitui a vida. Perceber que o tempo passa provoca uma consciência do efeito da temporalidade sobre as coisas, que, diferente da ansiedade, pode reconectar os corpos ao presente da ação pela urgência experimentada como uma desobstrução das resistências que instauram a inércia. É também sob a pressão do tempo que se constroem as palavras contadas, com as quais os atores de Os Pálidos podem, enfim, expressar sua verdade, e que se abre a brecha para o contato físico silencioso, restaurador de uma possibilidade de contato afetivo. Não mais como sentido de urgência, mas ao contrário como tempo dilatado, o tempo da decantação, que é também o tempo da experiência, é que se arranja a aproximação dos corpos de Nadia Nair e Rodrigo Bolzan até o beijo em Projeto Brasil. Cena deliberadamente urdida por Márcio Abreu como resistência a ser ultrapassada para que a percepção não se freie no reconhecimento de padrões previamente adquiridos, mas possa disparar outros processos sensíveis e cognitivos menos automatizados e mais imprevisíveis, até que seja possível ao espectador atingir uma consciência renovada daquilo que vê. Isso é crucial para que outros afetos circulem na plateia quando os dois performers, enfim, se direcionam aos espectadores convidando ao beijo. O tempo age de modo a destituí-lo de trivialidade, fazendo com que o ato cotidiano passe a ser visto como extraordinário. O tempo da experiência também é determinante em, de repente fica tudo preto de gente e batucada, à medida que a sua dilatação abre espaço para que o espectador possa estranhar a situação em que se encontra e reconfigurar seu posicionamento dentro dela, reinventando sua expectação. É o tempo estendido da autorreflexão e o tempo presente da ação. (3.1.1.4) Luz e som. De muitas maneiras, a dramaturgia da luz e a sonora também podem trabalhar a favor de uma acentuação do convívio. Sem qualquer pretensão de esgotar essas possibilidades, cabe apontar algumas formas como se articulam em dramaturgias conviviais. A questão básica para isso é o modo como luz e som enquadram um espaço e englobam os corpos em um mesmo ambiente. A luz recorta as zonas de convívio. Quando se apaga sobre o público, retira suas presenças da zona do visível, enfraquecendo a convivialidade na plateia. Quando se estende por sobre performers e espectadores indistintamente, ao contrário, faz deles um mesmo conjunto de corpos. A luz acesa na plateia de Projeto Brasil é exemplar desse efeito. Ela mantém à vista não somente a relação entre performers e público, mas também a própria convivialidade entre os espectadores. Quando essas duas instâncias se embaralham mais, como em batucada, a luz também exerce a função de unir o ambiente. Entretanto, isso pode se dar por procedimento oposto, como ao escurecer todo o espaço cênico, de repente fica tudo preto de gente, criando uma zona de indeterminação ou indiferença entre os corpos, que contribui para os anonimatos, perturba a sensorialidade e produz sentidos a respeito das simbologias da escuridão, de modo que se reforça sua função dramatúrgica. Quanto ao som, um dos usos que se destaca nas dramaturgias conviviais é a invasão de uma paisagem sonora urbana que torna o espaço mais permeável entre o dentro e o fora do teatro. Em O Espelho, cada lugar escolhido para a realização de uma apresentação trará consigo uma paisagem sonora distinta
que contribui para modificar os afetos circundantes, como no caso de um jardim cercado por galinhas ou de um espaço verde com cachorros e pássaros, ou do pátio do Sesc Belenzinho com o som de visitantes à piscina. Esses diferentes timbres evocam sensações correspondentes que adentram os corpos sem resistência, senão a da desatenção. Não é possível fechar os ouvidos. Em Os Pálidos, essa paisagem se altera, uma vez que são os sons da rua São Francisco que adentram a ex-sede das Ciacenhas, indiciando as perturbações externas e a permeabilidade entre exterior e interior. Isso fica ressaltado pela dramaturgia sonora, que joga com a transposição das vozes entre os dois andares do prédio em que se divide o público. Assim o som reata dois espaços separados, ampliando a zona de convívio. Ao início de Arqueologias do Presente, o som em off de uma manifestação conflituosa também instaura sensorialmente o contexto de disputa política, embora o seu efeito seja pontual. É pela música, Divino Maravilhoso, que as performers reavivarão repetidamente a urgência de mobilização, pois, aspas, não temos tempo de temer a morte. A música, afinal, impõe um ritmo que contagia os corpos, agindo sobre sua pulsação, sua percepção do tempo, sua percepção dos fluxos. Em Batucada, isso ganha potência, pois são as panelas e demais objetos de batuque que produzem a sonoridade de ritmo contagiante que envolve os corpos presentes, propondo distintas experiências sensíveis e sinestésicas a cada estação. Conviver pode ser, então, entregar-se a um mesmo ritmo. Objetos relacionais. No campo da dramaturgia dos objetos, podemos encontrar, nos vários trabalhos analisados, alguns que são operados como dispositivos relacionais dentro das cenas, por sugerirem formas de relação um a um ou em grupo. Dependendo do seu modo de uso em cada prática artística e de suas características específicas, eles desencadeiam possibilidades distintas de convivialidade entre performers e espectadores e se mostram parte determinante na estruturação de dramaturgias conviviais. Não se trata, portanto, somente de objetos de contemplação para o espectador, mas de objetos de uso comum. Podemos associá-los ao que Lygia Clark denominou objeto relacional em trabalhos realizados nos anos 1970 e 1980, que se caracterizam por convocar a experiência corporal do espectador como condição de realização da proposição artística. Acrescentamos, contudo, que nos contextos conviviais a experiência corporal de um é colocada em relação a de outro, espectador ou performer, com a mediação desses objetos. Na obra A Festa, temos especialmente os pratos e a pulseira. Esta promove um encontro breve de olho no olho, envolvendo o toque no pulso e se contrapõe à experiência comum de impessoalidade e automatismo das estações de trabalho em órgãos públicos de documentação, promovendo o deslocamento estético para uma sensibilização ao tempo vivido. Quanto aos pratos, que suportam inscrições feitas pelas performers ao longo da peça, carregam a forma simbólica de serem esses objetos de uso comum, presentes nas situações de comensalidade do dia a dia, ou seja, envolvidos em formas cotidianas de convívio social. A proposição de um uso extra-cotidiano em um jogo de roda os torna elementos de ligação entre os espectadores, deflagradores de um determinado ritmo corporal e sua característica material de ser suscetível à quebra em caso de queda, sobrepõe sentidos metafóricos sobre a matéria concreta e frágil da vida e o cuidado necessário às trocas entre os corpos. Em O Espelho, são a mesa de café, os post-its e as fitas cassete, os objetos que deflagram mais diretamente as relações. No caso da primeira, ao instaurar a situação de comensalidade, tipicamente associada à conversação em nossa cultura, incluindo a todos, performers e espectadores, estabelece as bases de todo o trabalho. Pontualmente, os post-its figuram como demanda das performers, que abre a possibilidade de expressão semi-anônima ao espectador e permitem a inscrição de sentidos particulares na dramaturgia geral quando lidos ao fim da apresentação.
Já as gravações escutadas em fones de ouvido destacam subgrupos de dois espectadores que passam a compartilhar entre si os relatos e a sincronia do tempo em que são ouvidos, o que pode favorecer uma cumplicidade. Em arqueologias do presente, esses objetos com desempenho de dispositivos se multiplicam. Temos a instalação exposição de arquivos, que rege certo desenho de circulação dos corpos, com brechas relacionais à medida que os observadores se esbarram, comentam ou recorrem às mediadoras, mas sem esse foco. Quanto aos jogos, estabelecem regras de interação para pequenos grupos de espectadores, estruturando formas lúdicas de compartilhamento de conteúdos políticos. As fichas de papel e as cédulas de votação, tais quais os post-its, solicitam no eixo performer-espectador uma inscrição de significações, um a um, em que os espectadores são instados a se posicionar. Em Os Pálidos, temos novamente as situações comensais do chá com sequilhos e do vinho, sendo que a primeira se efetiva principalmente como sinalização para a quebra da postura estática do espectador e percepção do espaço convivial, mais do que para trocas que excedam o domínio do quer um, traz um para mim, uma vez que a distribuição dos assentos e, portanto, dos corpos, longe da mesa nesse momento, não propicia interações mais intensas, como uma conversação. Já as taças de vinho regem vínculos breves, mais próximos, como brindar olhos nos olhos. O primeiro objeto que opera como dispositivo relacional, de fato, é a folha com a listagem de nomes dos espectadores, lida à entrada, como uma lista de convidados que estabelece um a um seus lugares na ficção da pós-festa inacabada. A bandeira branca, tremulada pouco mais tarde em vínculo direto olhos nos olhos, será outro dispositivo de reconhecimento da presença do público e endereça a ele o gesto da pacificação de um conflito, significativo para a produção dos sentidos da peça. Há ainda a caixa de recolhimento da vaquinha, como uma demanda direta de posicionamento aos espectadores, e o colchão inflável, como convite ao relaxamento e à aproximação física, que dá o tom do momento dramatúrgico de performer brevi, que dá o tom do momento dramatúrgico de performar brevíssimos vínculos afetivos entre os atores e os espectadores. Em Projeto Brasil, o principal objeto relacional é a cachaça servida na primeira cena. Além de estabelecer a confraternização entre performers e espectadores, o efeito do entorpecimento provocado pelo jambu instaura uma possível teia de metáforas na qual se entrecruzam a estranheza da sensação incomum da própria língua enquanto órgão que ocupa o espaço dentro da boca, a invasão da língua estranha no beijo e o estranhamento da linguagem gerado pela desconstrução semântica e sintática nos discursos proferidos. Sob a escuridão, as barras do ringue e a tinta preta operam juntas como objetos relacionais em de repente fica tudo preto de gente, na medida em que estabelecem o confinamento, o apagamento dos contornos e a iminência do contato físico com transferência de fluidos, pigmento ou suor que deflagra toda a coreografia performada pelo público. Finalmente, em Batucada, distintos objetos regem diferentes formas relacionais possíveis às quais o trabalho se abre e que o constituem por contraste. Os balões flutuantes em formato de coração desatam uma ampla sorte de ações que, mesmo quando a atenção de um espectador se concentra somente no objeto, pode entrar em relação com os outros espectadores que os observam, pois geram coreografias específicas, além de conversas e trocas entre espectadores. Já as máscaras intermediam os contatos performers-espectadores, instaurando os estados de anonimato e de idiotia-hostilidade que contaminam essas relações. Mais uma vez, temos nas panelas um objeto indicial das situações de comensalidade, retirado do seu uso cotidiano na cozinha e mesmo do seu uso esporádico em manifestações para imprimir outros ritmos ao convívio. 3116 Palavra incorporada.
Por fim, podemos observar como a linguagem verbal, as palavras, os textos orais ou escritos compõem as dramaturgias conviviais. Quando Claire Bishop clama por um ajuizamento que discuta, analise e compare artisticamente as obras participatórias, reconhecendo suas falhas, havemos de considerar as especificidades, para não dizer limites, que as próprias formas participatórias instituem quando efetivamente se propõe a uma estrutura aberta à imprevisível presença e ação do espectador, não somente a um falseamento de abertura altamente controlado. Isso se aplica a todas as dimensões de uma dramaturgia convivial, mas é particularmente ressaltado no âmbito da composição textual, quando ela se abre ao diálogo com os espectadores e incorpora suas falas, vozes e escritas. Uma dramaturgia convivial tem forma transitiva, ou seja, assim como um sintagma verbal que requer a presença de ao menos um complemento para não perder o sentido, esta forma dramatúrgica só realiza seus sentidos com o complemento trazido pelos espectadores. Por efeito dessa incompletude e ao deslimite em relação ao público, um importante traço formal distintivo das dramaturgias conviviais será, então, a estruturação lacunar, permeada por brechas ao espectador e ao imprevisível, constituindo uma não totalidade com variáveis gradações de indeterminação e de improviso. Além disso, comumente, distintos espectadores terão acesso a diferentes partes da dramaturgia, que se torna multifocal quando a ação se espalha pelo público ou já não distingue palco e plateia, e cumulativa ao sobrepor respostas de outros espectadores. Nesse contexto, a amplitude e a imprecisão das significações são recursos que podem ser utilizados para multiplicar as possibilidades de relação e propiciar mais canais de resposta. Em uma fala como "siga o sentido", que abre a festa, por exemplo, temos a orientação espacial e a simbólica se sobrepondo, como dupla chave de apreensão e reação pelo espectador. As perturbações em Os Pálidos também se oferecem variadas atribuições de sentido, que permitem implicar espectadores sem determinar, isto é, selecionar e, portanto, excluir quais os significados. De sorte que a linguagem metafórica encontra sua função propícia à urdidura das dramaturgias conviviais quando se direciona a potencializar essa abertura e adiamento da atribuição de sentidos que lhe é constitutiva. Isso significa que uma dramaturgia convivial permanece irremediavelmente incompleta para análise e ajuizamentos, exceto quando considerada a experiência concreta de uma apresentação com o público. Ao tempo em que cada apresentação potencialmente será modificada pelas especificidades daquela situação de encontro entre performers e aqueles espectadores singulares que estiverem presentes, a abordagem formal da obra encontrará tais limites, ainda que isso não a impeça de ser realizada, levando-os em consideração. Logo, não toda dramaturgia será passível de estabilização para a análise. Parte significativa dela se oferece à expectação uma, a cada público, e até mesmo a cada espectador e a cada acontecimento. Nesse sentido, as dramaturgias conviviais agravam características comuns às artes do corpo ou artes vivas, serem práticas em processo, sujeitas a serem modificadas de uma apresentação para outra. Em contraponto, a organização de materialidades e as estratégias de engajamento estabelecem uma estrutura que impede a completa dissolução formal à chegada do público. Sob esse viés, ganham importância as funções da linguagem que se concentram justamente sobre o campo relacional. A função fática aparece de modo privilegiado por seu papel de avivar os vínculos sociais e iniciar conversações. Ela é usada para receber o público, reconhecendo sua presença em A Festa, O Espelho, Arqueologias do Presente, A Batalha da Maria Antônia, Os Pálidos e Projeto Brasil, e estabelece prontamente a zona de convívio, tal como no cotidiano. A função conotativa, com seu direcionamento apelativo ao interlocutor, une-se ao uso de frases na segunda pessoa, você, vocês,
para uma interpelação direta endereçada no eixo extraficcional. O uso de deiticos, aqui, agora, direciona a atenção ao contexto específico e às condições de convívio, acentuando a situação na qual os corpos se encontram. Esse direcionamento também é efetuado por uso da função metalinguística, ao explicitar o evento teatral compartilhado, como faz a música Vai embora, levanta, saia do teatro agora. Há ainda outras características de linguagem agindo em favor da convivialidade. Em A Festa, podemos destacar a alternância de tom entre o imperativo e o sugestivo, que mantém o espectador implicado na dramaturgia. Em O Espelho, as expressões repetidas eu me lembro exercem um magnetismo para o desenvolvimento da conversa, atraindo outros depoimentos de espectadores que se iniciem de modo semelhante. E a escrita exerce papel pontual no engajamento dos desejos do espectador. Em Arqueologias do Presente, temos as instruções das regras de jogo como uma forma verbal específica de organizar o convívio, e a escrita reaparece como forma de expressão de memórias e votos. Em Os Pálidos, a coralidade das vozes age por contágio e a nomeação distintiva de nós, eles e vocês reenquadra as fronteiras entre os sujeitos. Em Projeto Brasil, há uma relativa dissociação entre a linguagem verbal e a corporal, quando o discurso documental em off sobrepõe a cena muda. Entretanto, ele opera como um comentário que matiza as ações em curso. Nos trabalhos de Marcelo Evelyn, finalmente, o não-verbal se instaura e deixa espaço para as imagens, ritmos e carnes. De modo geral, a performatividade, território da fala como ato, opera nas relações presentificadas entre atores e espectadores nas dramaturgias conviviais. Isso significa que é a palavra incorporada que age mais diretamente na intensificação da convivialidade, ao passo que endereça ao espectador a presença do performer e o convoca em sua copresença. Ficamos por aqui. Obrigado por sua audiência. Obrigado por seu convívio. No próximo vídeo, o título 312, Negociar Relações. Curtam esse vídeo, curtam o canal. Se quiserem deixar alguma contribuição, escrevam aqui embaixo alguma pergunta, algum comentário. E vamos seguindo. Paz e bem. A gente se vê por aí.